você já escutou e já ensinou, já leu sobre a lei da semeadura e da colheita. É uma lei bíblica, mas ela transcende até mesmo a própria leitura bíblica. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: aquilo que o homem semear, isso ele também vai ceifar. Ainda que seja uma coisa que a gente pode tratar de uma forma abstrata, é uma coisa muito clara. Não tem dúvida nenhuma de que a gente semeia e a gente colhe daquilo que a gente semeou. É uma coisa tão clara para aquele que é agricultor, para uma pessoa que trabalha com alguma forma de plantação. Se você planta uma semente para um mamoeiro, você vai colher mamão. Se você planta mudas de café, não tem como você esperar colher laranjas, por exemplo. É uma coisa mais absurda. E se você chegar para um agricultor e perguntar assim: você plantou aqui feijão? Eu plantei. O que você vai colher? É uma coisa absurda. A pessoa vai rir na sua cara, vai ficar olhando para você com um cara assim: olha, essa pessoa é louca. Mas a questão é que muitas vezes nós lidamos com essa questão da lei da semeadura e da colheita de uma forma que às vezes é louca. Porque ela não funciona só para plantas, não é só o ramo da botânica. A Bíblia é muito clara em dizer que se a gente semeia maldade, a gente vai colher maldade. Se a gente semeia mentira, a gente vai colher mentira. Se a gente semeia violência, a gente vai colher violência. A Bíblia não está falando só de frutas, de legumes, nada disso. O outro lado também é verdade. Se a gente semeia bondade, a gente vai colher bondade. Se a gente semeia amor, a gente pode esperar colher amor. E Paulo ele amplia isso de uma forma que mostra para a gente que isso é tão importante. Ele mostra isso realmente como uma lei, como algo assim tão certo para a vida da gente, que a gente não pode tratar isso de uma forma leviana. A vida da gente tem que ser calcada, alicerçada nesse estilo de vida, da gente plantar aquilo que a gente quer colher. E Paulo, ele estende isso de uma forma que é muito interessante. Quando ele fala lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versos 6 e 7, ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É muito interessante porque, apesar dele ter falado antes aos Gálatas sobre a qualidade da semente, a gente colhe aquilo que a gente planta, agora ele não está falando da qualidade da semente, mas da quantidade da semente. Ele está dizendo, se você plantar pouco, você vai colher pouco. Se você plantar muito, você vai colher muito, semear e colher. Seria mais ou menos você chegar para um agricultor e ele tem lá 4 campos diferentes, mas ele só plantou sementes em um campo. E depois, na hora de colher, ele vai nos 4 campos e quer colher nos 4 campos. Ora, ele só semeou em um campo. Como é que ele vai querer que nasça alguma coisa nos outros 3? Não faz sentido nenhum. E muitas vezes nós estamos pensando em grandes colheitas em áreas da nossa vida, mas a pergunta é, será que nós temos semeado? Na dinâmica do reino, isso vai muito além da questão financeira. Paulo estava tratando com os coríntios sobre finanças. Mas isso vai muito além da questão financeira. Deus é o provedor de todas as coisas. Ele é o Yahvé Jireh, o Jeová Jireh. E ele usa o seu povo para semear em toda a terra. Ele usa o seu povo para semear justiça sobre a terra. Ele usa o seu povo para semear bondade sobre a terra. Ele usa o seu povo para semear alegria sobre a terra. Nosso Deus é um Deus generoso, por isso ele quer nos ensinar que se nós queremos viver na dimensão do nosso Deus, nós não podemos ser nada menos do que generosos. Ele é um Deus que cuida dos seus de uma forma muito além do que a gente está pensando. Não é só uma generosidade financeira, é uma generosidade na alma. A gente semeia financeiramente, é claro que a gente vai colher financeiramente também, mas se a gente semeia as coisas da alma, nós vamos também colher coisas preciosas da alma. Não importa o que é que está te cercando. Se a sua volta há frieza, aí mais ainda você tem que semear, por exemplo, acolhimento. Se a sua volta há agressões verbais, mais ainda é necessário você, como filho, filha de Deus, semear palavras ricas, preciosas, de afirmação, daquele que é o dono de todas as coisas, daquele que ama incondicionalmente. Olha ao seu redor, a terra está seca. Olha ao seu redor, está cheio de gravetos, está cheio de ervas daninhas. Olhe e invista nesse solo com coisas preciosas, com boa semente, porque no tempo certo o Senhor vai mandar a chuva. Ele, como provedor, ele deseja abençoar aqueles que estão à nossa volta também, não só a nós. Por isso, quando ele nos abençoa, nós semeamos com generosidade,
colhemos com generosidade, não para reter, mas para doar, para sermos generosos para com outros, para ajudarmos cada vez mais outros, porque através da nossa vida é que Deus vai agir na vida de outras pessoas. Por isso ele fala que essa semeadura abundante, ela é feita com alegria. Quando a gente entende que o propósito de Deus não é simplesmente dar bênçãos para nos alegrar, mas fazer da gente bênçãos para alegrar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, e aí nossa semeadura não é feita com constrangimento, ela não é feita com dor no coração, a nossa semeadura é feita com alegria, porque nós entendemos que Deus está agindo através de nós. E aí eu deixo essa reflexão para você. Qual que é a sua experiência com a semeadura e com a colheita? Será que você está preocupado demais em colher? Com medo de investir os grãos que Deus colocou para você lançar no solo? Tem grão que a gente coloca comida no prato, tem grão que Deus coloca na nossa mão, no nosso colo, vamos dizer assim, para a gente lançar no chão, lançar em semeadura, abençoando outras pessoas. Não se contente só em semear algo, seja intencional na sua semeadura, seja intencional na qualidade da semente, mas mais do que isso, seja intencional na abundância da sua semeadura. Eu tenho certeza que Deus vai fazer fluir algo precioso da sua vida para a vida de outras pessoas. E quem é mais abençoado, diz o Senhor, que é aquele que dá e não o que recebe. Queria orar com você nesse momento, para que Deus derramasse da graça e nos ajudasse a compreender essa verdade e a gente virar esses semeadores do Evangelho na vida de outras pessoas. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor semeia nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor derrama da tua graça sobre nós, mas não para sermos represa, para a gente ser rio, canal de bênção para outras pessoas. Pedimos a tua bênção sobre cada um aqui agora, cada um em seu estado, cada um em sua cidade, cada um até mesmo em outros países nesse momento. Que o Senhor derrame da tua graça e a gente possa aprender com o semeador, aquele que dá a semente a quem semeia, que a gente possa vivenciar essa dinâmica e semear nas vidas dos outros com abundância, porque o Senhor é Deus generoso. Louvado seja o teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe mais e mais. Continue enriquecendo sua vida e que você seja mais ainda edificado no que vai acontecer ao longo dessa jornada no CPL. Um grande abraço.